Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 211, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então, hoje nós vamos tratar do tema ovoide. Então, nós comentamos muito a respeito dos ovoides e às vezes fica meio que, esse termo fica meio que em branco na mente das pessoas. É óbvio que muitas pessoas têm conhecimento, outras, por estar chegando agora assim no assunto, né? Por estar deparando assim de primeira instância, de primeira vez com o termo, fica meio que perdida. Mas esse termo não é um termo estranho na literatura espírita. Tanto é que nós já estamos tratando de ovoides, tá? Tanto é que não só Allan Kardec trata desse assunto, trata do termo ovoides nas obras básicas, como também o espírito André Luiz, em algumas obras, através de Chico Xavier. Creio que também Manuel Filomeno de Miranda trata também, né, desse termo. Eu ainda não tive a oportunidade de deparar nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, até porque são muitos livros, né? Então eu confesso assim que eu ainda não deparei por falta de estudar assim as obras de Manuel Filomeno de Miranda conforme deveria, né, ser estudadas. Mas eu já deparei com esse termo em obras de André Luiz através de Chico Xavier. Você pode me perguntar assim, mas Allan Kardec trata desse termo? Sim. Se você quiser anotar aí, o livro dos médios é de Allan Kardec, no item número 56. Então lá você vai deparar com esse assunto. Tanto é que no livro dos médios, Allan Kardec, ele diz assim: o perispírito se dilata ou contrai. Olha só, se dilata ou contrai. Se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Mais esclarecedor que isso é impossível, né? Então, é uma questão não só de evolução, e também a vontade que sobre ele atua. Então, nós sabemos que o espírito, quem atua sobre o perispírito, né? Então, todos os desejos do espírito, toda a vontade do espírito sobrepõe o perispírito. Até porque nós sabemos que o perispírito, ele é o modelador da forma. Então, tudo que o espírito faz, ele só faz. Ele só consegue realizar, consegue lograr êxito devido
a existência do seu perispírito. Se não existisse o perispírito, obviamente, obviamente, o espírito ele não se manifestaria aqui na Terra, pois é preciso saber que, através dos médios psicógrafos, na verdade, muitas pessoas dizem que o espírito ali se manifestou através do médium psicógrafo. Não. Ali manifesta, ali há uma ligação entre, olha só para você ver como funciona, o espírito manifestante, o perispírito. Então vamos pensar aqui, ó. Espírito, perispírito do desencarnado. Agora tem aqui, ó. Tem aqui. Vamos pôr esses 3 dedos. Médium, perispírito do médium e o espírito do médium. Então, olha só para você ver como que funciona a coisa. A vontade desse espírito em deixar a mensagem aos familiares passa essa vontade para o perispírito dele. Então, não é o espírito que se liga ao médium, e sim o perispírito do espírito manifestante que se liga ao perispírito do médium psicógrafo. E ao se ligar no perispírito do médium, se liga automaticamente ao espírito do médium. O médium, ele filtra toda aquela mensagem, e uma vez por ele filtrar, o perispírito que se encontra ligado ao corpo físico do médium, o perispírito é que transfere a mensagem para o papel. Veja bem, não é o espírito que transfere diretamente a mensagem para o papel, e sim o teu perispírito, sobre a vontade do espírito. Você conseguiu entender? É muito fácil. Por exemplo, vó, vó. Nem sempre eu vejo vó aqui do meu lado, e sim o seu perispírito. Vó, muitas vezes, encontra-se em algum departamento espiritual trabalhando, espírito. E o seu perispírito, através de sua vontade, de seu desejo, aqui se faz presente, e 99,9% os médiuns videntes acaba vendo o perispírito do desencarnado. Então, quando você deparar com algum vulto dentro da tua casa, nossa, parece que passou um homem ali. Nossa, parece que passou uma mulher ali. Não é o espírito. Não é o espírito do desencarnado que ali passou. E sim o perispírito daquele desencarnado que se faz presente graças à vontade do desencarnado. Graças à vontade do desencarnado. Então, olha só para você ver. Os ovoides. O perispírito, Kardec está dizendo aqui, ó, nós temos que prestar atenção nesse item, porque senão depois os meus amigos, alguns, né, eles me ligam de vez em quando para me saber.
Eu não entendi. O Kardec dizendo, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. O que Kardec está querendo com isso dizer? Que aquela mente que o interpõe, aquela mente que o domina, faz dele o que ela quer. Olha só. Presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Né? A todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Agora, é lógico que a gente entende. Por exemplo, há algumas obras de André Luiz que espíritos, como nós já dissemos aqui em outros vídeos, espíritos que auto se proclamam chefe das trevas, eles pegam aqueles espíritos sofredores e eles não só o escravizam, como também eles ali torturando-os, eles, através da hipnose, da auto-hipnose, eles, através dessa auto-hipnose, numa indução. Em obras de André Luiz explica isso. Aqueles seres, através da hipnose, da auto-indução, eles levam aquele ser a uma metamorfose. Então, o perispírito ali daquele indivíduo preso por aqueles hipnotizadores é que quem passam por aquela transformação. Tem seres lá que já deparamos com forma de lobo, seres com a forma de um equino, que muitas pessoas dizem cavalo, né? Animais para servir ali na cidade. E como nós sabemos também que existe os seres ovoides, mas existe também outro tipo de seres ovoides. Então olha só para você ver. A transubstanciação do corpo espiritual num corpo ovoide pode ocorrer nos seguintes casos. Sueli dizendo. Primeiro, né? Então, essa metamorfose, né? Essa transubstanciação do corpo espiritual num corpo ovoide pode ocorrer nos seguintes casos. Então, Sueli, aqui, ela está nos esclarecendo em que casos, né, isso ocorre. Primeiro, o homem selvagem, quando retorna após a morte do corpo denso é o nosso corpo físico, isso aqui é denso, né? Quando retorna após a morte do corpo denso ao plano espiritual, né? O homem selvagem, o homem primitivo. Veja bem, nem sempre nós temos que separar uma coisa da outra. Selvagem é uma coisa, primitivo é outra coisa. Às vezes,
a pessoa diz assim: nossa, mas aquela pessoa lá, aquele serial killer, é um primitivo. Não, isso é um termo. Isso é um termo. Porque aquele serial killer, de primitivo, nada ele tem. Ele de nada primitivo ele possui. Só porque ele cometeu aquele ato, não significa que ele é um primitivo. Dá para você entender? Pelo amor de Deus, entenda antes que você interprete errado e depois clica lá na denúncia. Nós estamos fazendo apologia na serial killer aqui não, pelo amor de Deus. Nós estamos analisando o caso. Porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes porque aqui eu comento, por exemplo, a pessoa que faz uso de bebida alcoólica. Não, as pessoas, né, que fazem uso de bebida alcoólica são primitivas. Aí eu falo assim, não, ele de primitivo, ele não tem nada de primitivo. Que isso, Luiz? Ele é um primitivo? Não, ele não é um primitivo. Então, se a pessoa que faz uso de bebida alcoólica, a pessoa... Desculpa. A pessoa que faz uso de drogas, a pessoa que é um vândalo, ele não é um primitivo, ele é o quê? Ele é um obsidiado. Se não obsidiado por segundos e terceiros, ele é o próprio obsidiado. Vamos separar uma coisa da outra. Primitivo de obsidiado. Selvagem, primitivo, obsidiado. Você entendeu? Então não é porque a pessoa é um serial killer que ele é um primitivo. Não. Serial killer é um obsidiado. Serial killer, ele precisa ser pego, trancafiado em uma penitenciária psiquiátrica. Será que existe isso aqui na Terra? Penitenciária psiquiátrica. Nossa! Muito obrigado, Val, por esse termo. Penitenciária psiquiátrica. É onde tem que prender o serial killer. Porque ele é uma pessoa que precisa ser estudada. É uma pessoa que precisa de bastante atenção da psiquiatria. Mas não só da psiquiatria, também à luz da doutrina dos espíritos. Porque se deixar só por conta da psiquiatria, com todo respeito, porque a psiquiatria é uma bênção aqui na Terra, mas se deixar só por conta da psiquiatria, eles nunca hão de encontrar ali a parte que nós estamos tratando como sendo obsessão, obsessor, ou também obsidiado. Eles vão encontrar ali loucura, esquizofrenia, um transtorno neurológico, físico, mais nada que isso. Então é preciso pegar esses serial killers, prender eles numa penitenciária psiquiátrica, que eu não sei, eu acho que não existe isso aqui na Terra, mas tudo bem. Ser estudados, esses seres precisam ser estudados, precisam ser medicados, tratados com medicamentos da psiquiatria. E é óbvio, ele precisa ser mantido preso durante o tempo que a justiça da Terra o condenar. Então, por exemplo, um serial killer, ele foi condenado a 50 anos de prisão, de detenção.
deixa ele lá preso, 50 anos. O serial killer é um tipo de pessoa que ele não pode viver em sociedade. Você entendeu agora, para você ver como que o negócio é sério. Por isso que eu falei para você no princípio. Não aperta o botãozinho de denúncia, não. Porque as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, vai logo apertando o botãozinho de denúncia. Ah, tá fazendo apologia ao serial killer. Não, calma lá. Nós estamos dizendo aqui, ó. O serial killer e muitos outros seres que a gente sabe que existem aqui na Terra, eles não podem viver em sociedade. Eles têm que ser presos, eles têm que ser julgados. 50 anos de cadeia? 50 anos de cadeia. Mas eles têm que ser tratados. Eles têm que ser medicados. Porque aquilo ali não é só transtorno neurológico físico. Aquilo ali é um transtorno obsessivo. O que nós acabamos de dizer que sem a luz da doutrina dos espíritos, é impossível a psiquiatria aqui na Terra tratar desses casos logrando-se êxito 100%. Porque por detrás de todo aquele processo de, entre aspas, loucuras e esquizofrenia, há ali a obsessão. E só trata a obsessão o espiritismo através da lei do amor, através da lei do perdão, da resignação, da aceitação, da humildade. Então é um trabalho de formiguinha, mas necessária. Então você percebe que não está havendo aqui apologia a nada. Isso aqui é um estudo para a gente analisar, para separar o joio do trigo. Então, o homem selvagem. Quem é o homem selvagem? Quem é o homem selvagem? Aquele ser que deixou, vamos dizer, aquela fase, por exemplo, o Homo sapiens, os hominídeos, né? O Homo erectus, os Neandertal, aliás, o Homo sapiens, né? Que somos todos nós, lá no princípio, né? Porque teve um princípio do Homo sapiens. Nós não podemos dizer que nós somos o protótipo perfeito do Homo sapiens, que não, porque nós, na condição de Homo sapiens, nós ainda não estamos prontos. Nós ainda nos encontramos naquela forma como uma estátua na mão de um escultor que ainda estamos sendo esculpidos. O escultor ainda está nos esculpindo. Nós ainda não estamos prontos na condição de Homo sapiens. Não sei se você sabe disso. Então, o homem selvagem. O homem selvagem não tem nada a ver com o que eles dizem por aí. O primitivo, vamos dizer assim, o serial killer, o homem selvagem, o homem primitivo. O homem selvagem e o homem primitivo, vamos juntar nesse sentido, são esses lá saídos daquele princípio ali dos Neandertal, né, do Homo erectus, né? Depois daquela fase ali, eles passam por outras fases, como, por exemplo,
as tribos indígenas, as tribos dos aborígenas, essas tribos mais primitivas, tribos primitivas, tribos indígenas primitivas, aquelas tribos indígenas que nunca tiveram contato com seres humanos, por incrível que pareça, 2024, século 21, ainda existe na Terra, né? Tribos indígenas que nunca tiveram contato com os seres humanos, como se dizem, com o homem branco, né? Eles têm essa mania de dizer, usa esse termo. Por incrível que pareça, ainda existe ainda tribos indígenas que nunca tiveram contato com os seres humanos, o homem branco. Esses são seres selvagens. Esses são seres primitivos, mas que não tem nada a ver esse ser primitivo com os primitivos dito pelas pessoas na atualidade 2024 como sendo os serial killer. Deu para você entender? Vamos para o próximo vídeo da sequência desse assunto.